Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer a resenha de Warbreaker, um livro do Brandon Sanderson. Então essa é uma fantasia que foi lançada em 2009 e a primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse livro é que eu fui enganada. Eu comprei esse livro crente que era um volume único, mas como ele demorou pra chegar, eu fui procurar mais informações, na internet e tal, e descobri que o nosso querido Brandon Sanderson pretende, ou pelo menos disse que pretende, escrever uma continuação. Pelo que eu entendi, a minha sorte é que ele pretende fazer isso quando ele acabar a série atual dele, o The Stormlight Archive, se eu não me engano é esse o nome, que está planejado para ter 10 livros, e está no terceiro, se eu não estou enganada, então vai demorar para esse homem lançar a continuação. Mas vamos à história. Então aqui nesse livro nós temos dois reinos, Halandren e Idris, vou chamar de Idris, me parece mais correto, mas sinceramente não sei a pronúncia. E, enfim, muitos anos atrás, esses dois reinos firmaram um acordo para casar a princesa mais velha de Idris com o rei de Halandren. Então são dois reinos que têm um histórico ali de hostilidade, e Idris é um reino mais ao norte, assim, aquela coisa meio rebelde, sabe? Um lugar que Halandren nunca conseguiu dominar muito bem. Então esse casamento seria uma forma de amenizar as hostilidades entre esses dois governos. E é importante notar que as hostilidades vão muito além de um simples, assim, ódio por causa de um conflito antigo. Esses dois reinos são muito, muito diferentes. Enquanto a gente tem Idris, o reino lá do norte, eles têm uma coisa de humildade, de viver assim, quase que na pobreza mesmo e tal. E, importante aqui, a religião é muito importante nesse livro, e um deus. Em Halandren, eles já têm uma cultura mais do luxo, da ostentação e tal. E é um reino muito colorido, as cores têm um papel muito importante aqui na construção do sistema de magia desse livro. E, além disso, Halandren é governado por deuses. Seus principais governantes, que são os seres mais poderosos de Halandren, são considerados deuses. Então a nossa história começa quando o rei de Idris, em vez de mandar sua filha mais velha, que se preparou a vida inteira para ser a noiva e se casar com o rei de Halandren, resolve mandar a filha mais nova. Por motivos de, não sei, ele acha, ele gosta mais da filha mais velha, é isso que parece. E enfim, é esse acontecimento que dá início a todo um desenrolar de uma trama de segredos e mentiras e, enfim, coisas políticas, e uma coisa da gente tentar entender também por que Halandren precisa de uma princesa de Idris, sendo que é um reino tão poderoso, Por que eles querem que a princesa de Idris, que interessa pra eles, que tem muito mais opulência do que Idris, que a princesa de lá venha se casar com o rei? Isso é uma grande questão deste livro também. E aqui, pra gente entender todo esse povo, tudo que tá acontecendo, o autor, ele nos traz 4 pontos de vista diferentes. Então a gente acompanha a história de 4 pontos de vista. O primeiro é do Vasher, que é um homem que pra gente fica muito misterioso. A gente sabe que ele é poderoso desde o começo, e aí a gente mais vê as outras pessoas falando dele do que saber mais sobre quem ele é até o fim da história lá. Só lá no fim a gente vai descobrir o que ele tem a ver com tudo isso. E no ponto de vista dele tem uma coisa interessante que eu não sabia que isso existia na fantasia até um tempo atrás, mas eu acho que é um trope, ou um lugar comum, Porque eu já vi isso em outro livro, que é uma espada meio amaldiçoada, não sei, mas enfim, uma espada que tem voz própria, uma espada que fala, e é uma espada que, digamos, tá sempre tentando levar o seu portador pro mau caminho. A ideia é, quanto mais ele usa o poder da espada, mais ele é meio que contaminado, digamos assim. E eu já vi isso em outro livro de fantasia, e eu achei maravilhoso, as espadas falando, incrível, amo mesmo, mas eu não sabia que isso era comum. Então, o segundo ponto de vista que a gente acompanha é de um dos deuses de Halandren, Eles têm uma... se eu não me engano, já faz algumas semanas que eu li esse livro, que eu acabei de ler esse livro, mas se eu não me engano eles chamam de panteão mesmo, Como se fosse o Olimpo, assim, o Olimpo grego. E aí a gente acompanha também o ponto de vista de um dos deuses, o Light Song, que é maravilhoso. Eu falei dele em outro vídeo, se eu não me engano foi uma tag, mas eu vou deixar linkado aqui em cima, caso vocês queiram ver. E ele é um personagem, assim,
sarcástico, irônico, responde todo mundo na zoeira, não se leva a sério. Mas por trás de tudo isso ele tem uma filosofia de tentar entender por que ele é um deus e o que faz dele um deus. No que ele é diferente das outras pessoas ali que ele vê, né, e tal, com quem ele interage, que fazem dele um deus. E, assim, também considerando que ele interage muito com outros deuses, né, por que eles são deuses? O que tem neles, né? E tem uma outra coisa interessante aqui, que é sobre como os deuses são criados, digamos, nesse mundo, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que já é spoiler e é interessante, assim, é pra se pensar. O outro ponto de vista que nós acompanhamos, o terceiro, é o da Ciri, que é justamente a princesa mais nova de Idris, a que foi mandada sem saber pra casar. E ela é aquela personagem atípica diferentona, né? Ela odeia obedecer ordens, ela foge do palácio, ela não presta atenção nos tutores, não presta atenção nas aulas. E, sinceramente, nessa parte das aulas errada ela não tá, porque, enfim, eu vou falar da irmã dela daqui a pouco. Então a Ciri vai pra Hallandrim e aí fica lá, né, assim, tentando primeiro entender o que tá acontecendo, porque ela era um espírito livre, né, na casa dela em Idris, então ela não tem os traquejos políticos e tal. Então é um jogo bastante perigoso pra ela de jogar, aquele de se meter ali com a vida de Hallandrim. E o quarto e último ponto de vista que nós acompanhamos é o da princesa mais velha, a Vivenna. Então ela é o contrário da irmã, né? Ela foi obediente a vida inteira, sempre se preparou pra ser, né, pra casar com o rei lá de Hallandrim. Então, teoricamente, ela entende das intrigas políticas, mas, assim, eu não sei que tipo de lição eles dão pras pessoas em Idris, porque é tudo... Quando ela chega em... Ok, primeiro eu tenho que dizer. Quando ela descobre que ela não vai mais pra Hallandrim e que a irmã dela vai ser mandada no lugar, ela pensa, eu não tenho nada pra fazer aqui, eu me preparei a vida inteira pra ir pra lá. Então, eu vou, nem que seja pra, né, dar um jeito de proteger minha irmã, que, coitadinha, não sabe de nada. Teoricamente. Então, assim, ela chega em Hallandrim com todo aquele conhecimento que foi passado pelos tutores, mas tudo surpreende ela, tudo espanta ela, então eu não sei que tipo de aulas eles dão pras princesas em Idris, sinceramente. Enfim, essa é a trama, eu gostei muito, muito, muito mesmo desse livro. Que bom que eu escolhi ele pra ser meu primeiro Brandon Sanderson, acho que foi uma ótima porta de entrada pra esse universo. Então queria destacar algumas coisas que eu não gostei e depois as que eu gostei, né, que são a maioria. A primeira coisa que eu não gostei, que é exatamente uma coisa que eu tinha um pouco de medo no Brandon Sanderson, sabendo o tamanho dos livros que ele escreve, o tamanho das séries que ele escreve, é o fato de que no meio, assim, tem uma... Não vou dizer uma grande parte, até porque não é um livro tão grande assim, tem 650 páginas, mas tem um meio ali que parece que nada tá acontecendo, sabe? E aí chega no fim, parece que tudo uma coisa atrás da outra, tudo acontece de uma vez. Mas assim, é tudo explicado, tudo tem um motivo pra acontecer, mas eu só tive essa impressão em alguns momentos que tava arrastando um pouco, tipo, que saco, tá bom, de novo isso, de novo essa conversa. Tem um pouco disso também, principalmente com alguns personagens, eles estão sempre voltando no mesmo ponto, parece que eles demoram pra superar, sabe? Sabe aquela pessoa que precisa deixar acontecer naturalmente? Então, tem uns personagens assim. Uma outra coisa que eu não gostei muito é que tem alguns personagens secundários que são bastante rasos. Então, esses 4 de que eu falei, obviamente são os que a gente mais vê, né? Porque a gente tá vendo tudo se desenrolar do ponto de vista deles, mas tem alguns personagens secundários e que tem uma importância ali. Em especial tem uma deusa que interage muito com o Lightsong, né? Que é o deus que a gente acompanha o ponto de vista. Essa deusa, pra mim, eu achei ela muito rasa, até assim... cai num estereótipo de um tipo feminino que, eu não sei, pra mim não rolou muito essa personagem. E ela tem muito potencial pra ser forte, assim, pra fazer as coisas acontecerem, né? E até certo ponto ela faz isso, mas assim... E uma outra coisa também foi que eu acho que a gente vê muito pouco de Idris, né? Então, assim, às vezes é um pouco difícil de se importar. A gente vê Idris ali no começo, né, com o rei pensando, oh, meu Deus, não quero mandar esta filha que eu amo, vou mandar essa outra que eu odeio. Então, é isso, basicamente, Idris no começo.
e aí depois a gente vai pra Hallandrim e nunca mais volta, basicamente. Então, e a história toda é essa ideia de que, dessa hostilidade entre os dois reinos, né, e de tipo, as princesas em especial, né, eu preciso fazer isso pra salvar meu povo, eu preciso salvar minha terra, meu reino, proteger minha família, não sei o que, meu pai, o rei. E assim, sinceramente, em alguns momentos foi difícil me importar, porque a gente não viu muito, eu não vi o que tinha, eu pelo menos não vi o que tinha em Idris que eu deveria gostar tanto. Por outro lado, os personagens principais são muito envolventes, você fica ali preso com eles e você quer saber mais sobre eles, você quer que eles, sim, consigam ganhar suas batalhas, né, consigam avançar e tal, fazer as grandes descobertas, e então isso prende muito a atenção, né, aqueles personagens. E aí vem o que mais diferencia eles dos personagens secundários, que é o fato de que eles são muito bem pensados. Então, o fato deles mostrarem tantos lados, né, deles mesmos, faz os personagens secundários parecerem mais fracos ainda. E eu sempre digo, né, que pra mim, eu consigo me envolver muito melhor com uma história quando eu me apego aos personagens. E assim, a Vivenna, que é a personagem, a princesa mais velha, eu passei 400 páginas odiando ela e revirando os olhos pra tudo que ela falava e fazia. E aí nas últimas nas últimas 250 páginas, quando acontece o plot twist, que, aliás, mais óbvio do que aquele plot twist impossível, né? Tava na cara que aquilo ia acontecer. Mas enfim, nas últimas 250 páginas eu queria abraçar ela e eu cheguei no final, assim, com a convicção de que ela é a minha personagem favorita desse livro. Então, assim, um livro que faz eu ir do ódio ao amor, né, em 650 páginas, não tem como eu não gostar. Uma outra coisa que eu gostei muito é a construção da mitologia. Esse é um livro em que eu tenho a impressão de que, como ele está inserido em todo esse universo que o Brandon Sanderson criou com seus outros livros de fantasia, eu não tenho todas as informações, sabe? Você sai do livro com aquele sentimento de eu não sei de tudo. Mas ao mesmo tempo, você entende, você aprende o suficiente para a história fazer sentido. Então, sobre a guerra que teve lá no passado, sobre como funciona a magia, questão das cores, né, do ar, de vibrar, de acordar os objetos e tal, assim, dá para você entender. E o que eu mais gostei foram as discussões mais filosóficas, digamos assim, principalmente sobre religião, né, que são dois sistemas religiosos muito diferentes, e também sobre seu lugar no mundo, né, tem muito essa discussão sobre o lugar dos personagens nesse mundo. E a gente tá sempre se perguntando, e os personagens estão sempre se perguntando. Então, por exemplo, o Vasher, que eu falei que é o mais misterioso, né, você se pergunta do começo ao fim do livro, o que esta pessoa está fazendo aqui? Quem é esta pessoa? Assim, qual é o lugar dessa pessoa nessa história? E aí tem os próprios personagens, né? O Lightsong se pergunta o tempo todo, quem sou eu aqui? E as princesas, por seu lado, né, elas trocam, logo no começo elas trocam de lugar. Então assim, elas têm todo esse aprendizado de meio que precisar ser outra pessoa pra funcionar nesse mundo, mas ao mesmo tempo não perder sua essência, né? Falando bem generalizando, é isso, né? Mas assim, é feito de uma maneira muito boa mesmo. Ah, sim, e o desfecho também é maravilhoso. Eu amei. E nada como um bom final pra deixar a gente querendo mais, não é, meninas? Então acho que vou tomar coragem daqui pra frente e embarcar nas séries desse homem. Então é isso, por hoje é só. Me conta nos comentários se já leram esse livro, já leram outros livros do Brandon Sanderson. Acho que ele é um dos autores de fantasia mais em alta atualmente, né? Então, enfim, ele tem livros de ficção científica também, né? Skyward, se eu não me engano, não é fantasia, mas eu não li ainda, tá na estante esperando. E por hoje é só. Até a próxima. Tchau!